Boa noite. Boa noite, gente. Vamos começar. Vamos entrando. Vou esperar uns 2 minutinhos para a gente começar. Sejam bem-vindos. Guerreiros, todos que vão estar aqui na live são guerreiros, porque em pleno domingão à noite, com tanto de coisas acontecendo na TV, lives, né, de forró acontecendo, então quem participar aqui com a gente é porque é guerreiro mesmo. Boa noite. Vamos lá. Quem esteve na live ontem à noite? Quem participou e viu aquele testemunho lindo da Eliene? Não estavam? Então perderam. Foi fantástico ontem. Isso, Maria estava, deu joinha. Bom, eu vou começar para a gente não perder tanto tempo. Só uma observação. Eu preciso fazer a live com apenas 1 hora para eu conseguir salvar, tá? Então eu vou aqui agilizar algumas informações para vocês. A live de ontem foi justamente o testemunho da minha paciente Eliene, um testemunho fantástico que já está no meu IGTV. Quem não esteve ontem na live, não pôde estar, dá uma olhadinha porque vale a pena. Também coloquei no meu canal do YouTube. Eu quero convidar vocês a visitar a minha página do YouTube, que está sendo feita com muito amor, muita dedicação, para estar ajudando a todos vocês, tá? A terem melhor qualidade de vida. Então vão lá, não só vejam os vídeos, curtam e se inscrevam e compartilhem também. Bom, hoje eu quero falar de alguns gatilhos, né, que podem estar levando o desenvolvimento de doenças autoimunes, mas eu quero falar de forma mais resumida ainda sobre hipocloridria, que foi o tema que eu coloquei para vocês hoje. Eu abri aqui no computador a minha palestra de hipocloridria e eu vou usar aqui alguns pontos aqui para não esquecer, porque geralmente quando eu não uso o computador eu vou falando com vocês, depois eu penso, poxa, eu esqueci de falar algumas coisas bem importantes. Vamos lá, o pessoal já entrando. Quer perder peso, Josiane? Aí eu vou fazer uma semana só sobre emagrecimento. Vou fazer lives, vou fazer várias postagens lá no YouTube sobre emagrecimento. Mas o que eu vou explicar hoje de hipocloridria tem a ver também com ganho de peso, tá? Então, para a gente conseguir perder peso, tem que ser com saúde. É equilibrar passo a passo do sistema do nosso organismo, que aos poucos tudo isso vai acontecendo. Vamos lá, gente. Hipocloridria. Não sei quantos de vocês já ouviram falar desse termo, mas ele é muito mais comum do que vocês possam imaginar no consultório, é algo realmente assustador. Então ele é um dos gatilhos para a gente, infelizmente, para uma pessoa desenvolver uma doença autoimune. Sejam bem-vindos, pessoal, vai entrando. Então, o que acontece? Assim, eu vou pedir para você, tem um aviãozinho aqui embaixo, gente, compartilha, chama outras pessoas para que possam participar. Então, a hipocloridria, o que acontece, né? Por que esse termo? O nosso estômago, para que digira bem os alimentos, funcione de forma bem em equilíbrio, ele precisa estar ácido. Eu acho que vocês com certeza já ouviram falar nisso. A produção de ácido clorídrico pelo nosso estômago. E Deus fez isso de forma perfeita, né? Fez o estômago de uma forma, o intestino de outra, então o estômago precisa estar ácido, produzindo o seu ácido clorídrico para digerir os alimentos que a gente ingere todos os dias. Quando isso não acontece, começa um efeito cascata, para que surja várias doenças, né? E aí o que pode levar a essa hipocloridria? Primeiro ponto, estresse em excesso. Então todos nós hoje em dia temos mais estresse, né? Uma vida corrida, agitada, e isso favorece com que o nosso estômago diminua a produção de ácido clorídrico, ou seja, no lugar dele ficar ácido, ele vai ficando levemente alcalino. O uso de medicamentos. Então, o excesso de medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, isso tudo pode ir desequilibrando a nossa saúde estomacal. Bebida alcoólica, isso com o passar do tempo pode levar a um desequilíbrio da saúde estomacal. A idade, depois de 35 anos, 40 anos, já naturalmente o nosso corpo pode diminuir um pouquinho
a produção desse ácido clorídrico, e aí juntando aí com a vida de estresse, é geralmente a idade que começa os sinais e sintomas digestivos, como arroto, má digestão, que eu vou falar daqui a pouquinho. Que mais? O estilo de vida, né? Comer muito rápido, não mastigar bem, tudo isso pode levar ao desequilíbrio da saúde estomacal. E líquido com as refeições, líquidos gelados, líquidos frios, infelizmente tão comum na nossa cultura, né? A cultura do Ocidente é de beber sempre líquidos muito gelados com a refeição. Isso é uma coisa que a medicina chinesa condena completamente. E é incrível como eles têm razão, né? Eu aprendi esse ritual com os orientais de, durante as refeições, quando for tomar um líquido, tomar chá. E a gente percebe que o chá, o líquido morno, ele ajuda sim na digestão e não atrapalha na produção do ácido clorídrico. Já um refrigerante, um suco muito gelado, durante a refeição, vai estar diminuindo a produção de ácido clorídrico, então atrapalhando aí a nossa digestão. O pessoal está entrando, sejam bem-vindos. Bom, então dando sequência, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Então vamos lá. Uma pessoa que se encontra com hipocloridria, com esse estômago não saudável, ela pode gerar como consequência no seu organismo uma desnutrição. E é o que mais nós estamos encontrando hoje. Gente, é incrível como no consultório a gente encontra pessoas que consomem carne, mas que estão com deficiência de B12. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui já fizeram o seu exame de vitamina B12 e está baixo, mesmo comendo carne. O que está acontecendo com a população? E a vitamina B12, quando está baixa, ela traz várias consequências no nosso organismo. Tontura ao levantar, falhas de memória, perna cansada, má circulação e por aí vai. Então, quando o nosso estômago não está ácido o suficiente, todos esses problemas podem começar a acontecer. A baixa absorção de nutrientes como ferro, que pode trazer problemas na tireoide, queda de cabelo e por aí vai também. Então, ou seja, a hipocloridria vai gerar outras consequências como a desnutrição, a baixa absorção de nutrientes. Bom, resumindo aí a questão da causa da hipocloridria que eu disse, só fazendo mais alguma observação aqui que eu estava esquecendo, que é o excesso de alimentação com carboidrato, farinhas brancas, né? Estava esquecendo de falar isso. Farinha de trigo, até essas farinhas que estão se usando muito agora, farinha de arroz, tudo isso em excesso pode estar desequilibrando a acidez do nosso estômago. E está aqui também um ponto para eu lembrar dos bariátricos. Muito comum, né, os bariátricos terem alteração da saúde digestiva e isso pode trazer umas consequências a mais no futuro se a gente não tratar. E aí fumo, a deficiência aí das enzimas digestivas está associado também. Vamos lá. Sim, sintomas. Agora prestem atenção vocês para a gente falar dos sintomas, que eu acredito que vários de vocês que entraram vão se identificar com esses sintomas. Se você sente má digestão, come, aquilo fica pesado, principalmente com carne, você come e fica até a noite arrotando aquele gosto de carne. É um sintoma da hipocloridria. Mau hálito, mesmo você higienizando bem a boca, sua escovação, higiene bucal ser ótima, e mesmo assim você está com odor bucal. Isso pode ser uma hipocloridria ou um fígado sobrecarregado. Língua branca. Todo mundo hoje olhando, avaliando sua língua. Quando a língua está muito branca, aquela camada em cima, mesmo a gente higienizando, isso pode ser hipocloridria. Azia, esse é o mais comum, né? E quando a pessoa sente azia, aquela queimação, geralmente não só as pessoas, os pacientes, mas os próprios profissionais confundem os sintomas. Porque o sintoma de hipercloridria e de hipo é muito parecido. Então, quando a pessoa tem ali uma queimação, logo já pensa, estou com gastrite, estou com excesso de ácido, e aí toma os antiácidos. E, na verdade, eu colocaria que 90% dos pacientes têm hipocloridria e não hiper. E, infelizmente, quando vai para os tratamentos convencionais, até pode melhorar um pouquinho no início, mas camuflou um problema. Camuflou um sinal e sintoma do próprio organismo. Então, a gente precisa ficar em alerta. Uma outra queixa muito comum é o abdômen distendido, inchado. Aquelas pessoas que reclamam assim, Mônica, eu como tal alimento e aquele estufa, fermenta.
Então isso é mais uma vez mostrando que seu estômago não está 100% saudável. Gases, muitos gases, pode ser gases presos ou gases que você fica soltando demais e gases com cheiro muito forte. Claro que o pum não vai ser cheiroso, né, gente? Mas quando está forte demais, isso está mostrando putrefação, ou seja, esse estômago não está ácido o suficiente, que vai gerando alteração intestinal e aumenta aí a produção de bactérias ruins, nocivas e fungos. Então aquele alimento vai entrando em putrefação muito mais rápido, ou seja, vai estragando muito mais rápido dentro do nosso intestino. Refluxo. O refluxo ele pode ter relação sim com a baixa do ácido clorídrico, não só com excesso. É muito comum eu encontrar os pacientes que vêm com a queixa do refluxo achando que está com excesso de ácido clorídrico. E quando eu peço para fazer um teste que eu vou ensinar para vocês no final, esse teste acusa hipocloridria. Então, ou seja, por isso que a gente tem que ter um olhar muito clínico, muito holístico para o paciente, para que a gente consiga entender a real necessidade desse paciente e o real desequilíbrio desse sistema. Uma outra queixa, arroto frequente. A pessoa fica assim, porque o refluxo é quando a comida realmente está voltando. O arroto é aquela sensação desconfortável, fica toda hora ali arrotando até sem ter alimento, sem ter se alimentado. E curioso que isso estava acontecendo comigo, só que eu percebo muito bem os sinais e sintomas do meu corpo. Eu estou numa fase de mais estresse em casa, mais correria, então naturalmente isso mexeu com o meu emocional e com o meu corpo, aumentando aí o cortisol. Aí eu comecei a perceber arrotos, eu falei, poxa, o que está acontecendo comigo? Que estranho. Rapidamente já estou corrigindo isso e já está desaparecendo. Então eu tomo tinturas, que é o que eu vou ensinar a vocês, ervas, que vai acidificar mais o meu estômago. Ou seja, eu fui diretamente na raiz do problema. Se eu não tiver esse conhecimento, eu vou deixar isso passar e ali vai criando uma bola de neve, trazendo outras consequências mais. Vamos lá para eu não esquecer. Gases já falei. Sim, constipação, intestino com a tendência a ser mais preso, também pode ser um estômago precisando de ser mais acidificado. E as sensibilidades alimentares. A gente está aumentando demais as sensibilidades alimentares. As pessoas, tudo que comem já passa mal. Eu tenho pacientes que até arroz, limão já está começando a ter sensibilidade e faz exames salivares para comprovar isso e constata. E eu faço um exame que chama biorressonância e eu acabo constatando isso com o paciente. Mas isso tem uma causa, claro, pode ter causa genética, sim, esse paciente está desenvolvendo alergias recorrentes, mas no geral, hipocloridria. Um estômago, quando não está ácido o suficiente, ele vai gerar o quê? Uma má digestão do alimento. Então, aquele alimento com partículas maiores, né, que não foi digerida, e se for um alimento com a tendência a ser mais alergênico, ele vai ativar o sistema imunológico. Ele vai trazer complicações a mais. Então, é um efeito, como eu disse, um efeito cascata. Vamos lá, enxaqueca. Enxaqueca também é muito comum, um sintoma muito comum de hipocloridria. É claro que eu ainda vou fazer palestras sobre enxaqueca aqui para vocês, mas enxaqueca é um mundo à parte. Eu poderia passar a noite inteira aqui só explicando enxaqueca, as causas, né? Mas no geral também tem muita relação com a hipocloridria, ou seja, um estômago que precisa ser bem tratado e ser acidificado. Então, tudo isso que eu disse para vocês são sinais e sintomas de um estômago que não está saudável, um intestino que, como consequência, também precisa de ajuste. Aonde eu quero chegar com isso? Se você que está me ouvindo não tem uma doença que foi diagnosticada ainda e tem esses sinais e sintomas, você precisa correr para ontem fazer o tratamento. Por quê? Uma doença, falando aí de doença autoimune, pode começar até 10 anos antes. Então, não espere acontecer para você tratar. Os pacientes que eu atendo, quando eu começo a puxar, investigar os sinais e sintomas, 10 anos antes já estava ali acontecendo, mas o paciente não percebeu, ou a vida é muito corrida, eu achava que era besteira, aquela leve enxaquecazinha, aquela azia, corrigia com os antiácidos, não é? Então, é isso que eu venho chamar a atenção aqui de vocês, que não fique tão tranquilo achando que está tudo bem. Não espere acontecer. Identificou os sinais e sintomas que eu relatei, procure um profissional,
um bom nutricionista e um bom médico da medicina integrativa que trabalha com uma visão mais holística que vai poder te ajudar, tá? Vou passar aqui para a gente ver. Tá, então vamos lá. Um estômago, quando ele não está ácido o suficiente, ele vai dar abertura a quê? A proliferação de bactérias ruins e fungos, o que não era para acontecer. Um estômago, quando ele está ácido o suficiente, jamais essa pessoa vai ter a famosa H. pylori, jamais. Isso não era para acontecer. Então, se a pessoa está com H. pylori, ela precisa rapidamente ajustar essa saúde estomacal. E, infelizmente, é claro, quando essa pessoa já chega para mim com H. pylori, ela já vem com os tratamentos convencionais, que vai resolver, a priori vai resolver, mas não está indo diretamente na causa. Aquilo começa a ser recorrente. Então, nós que trabalhamos com essa visão holística, a gente acaba indo diretamente na causa, corrigindo aquilo. Então, é uma pessoa que precisa ter um certo cuidado a mais com a acidez do seu estômago, tá? Então, vamos lá, vamos passar aqui as consequências dessa hipocloridria. A gastrite também pode acontecer não só numa pessoa que está com excesso de ácido. Pela medicina chinesa, a gente diz que a gastrite a gente precisa entender se é de uma pessoa que tem o corpo muito quente ou muito frio. Então, ou seja, muito quente é aquela pessoa que está com excesso de ácido. Aí ela pode ter uma gastrite que a gente fala nervosa, né? E aí tem uma conduta diferente, é uma pessoa que tem a tendência a ter úlcera. Agora, no geral, a gastrite que a gente encontra no consultório mesmo é uma gastrite de corpo frio pela medicina chinesa. É uma gastrite por hipocloridria. Então, quando o ácido está baixo demais, diminui o muco de proteção do estômago. E ali pode gerar uma consequência como uma gastrite. Infelizmente, essa explicação não é tão bem-vinda, tão bem aceita na nossa medicina ocidental. Mas na prática é o que nós observamos e a medicina chinesa tem muita comprovação científica para isso. Vamos lá. Então, as consequências aí da hipocloridria de um estômago não saudável vai ser a famosa disbiose, ou seja, um intestino que não está saudável, ele é porta aberta para qualquer doença. Ele é porta aberta para um câncer, ele é porta aberta para uma doença autoimune, para enxaquecas crônicas, alergias e por aí vai. Então, esse estômago não bem cuidado, não acidificado, vai começar a fermentar esse alimento, aumentar a produção de fungos nesse organismo. É muito comum pessoas que eu relatei todos esses sinais e sintomas, se for mulher, ter cândida. É unânime isso. Mulheres com cândida têm um estômago que precisa ser acidificado urgentemente. Tá? Uma mulher que tem um estômago saudável, certamente não vai ter cândida. Vamos lá. Então, o intestino, que vai ser também o tema da minha próxima palestra, é a base para a gente ter vitalidade, saúde. A medicina chinesa já vem há tanto tempo nos mostrando e comprovando isso. E nós, da medicina ocidental, tem pouco tempo relativamente que a gente entende sobre isso. Então, tem mais ou menos aí uns 10 anos que a nutrição vem comprovando isso, né? Que o intestino, quando está permeável, ou seja, como se fosse uma peneirinha, né? Ali ele vai dar abertura a uma doença autoimune, que é o tema de hoje. Então vamos lá, só resumindo, uma pessoa com estômago que não está ácido certamente vai fazer exames, sua B12 vai estar baixa, ferritina baixa, hemoglobina baixa e por aí vai, outros nutrientes sendo depletados. Como é que eu corrijo isso? Pela nutrição. Gente, eu vou falando aqui, daqui a pouco eu paro um pouquinho para ouvir vocês, tá? Porque senão o tempo passa muito rápido. Como que eu corrijo isso pela nutrição? E os médicos da medicina integrativa também trabalham dessa forma. Primeiro, eu vou pedir meu paciente para fazer um teste. A gente fala que é o teste do bicarbonato. Eu peço esse paciente para, em jejum, tomar uma colher de chá de bicarbonato misturado em 100 ml de água, dilui e toma em jejum. E a pessoa vai olhar para o relógio. Se essa pessoa arrota com mais aí de 5, 10 minutos, ela está em hipocloridria. E isso é o mais comum que eu recebo no consultório. Pessoas que vêm com queixas, sinais e sintomas achando que é por excesso de ácido, ficam surpresos, porque observa que na verdade é ao contrário, é uma hipocloridria. E dentre os meus pacientes de doença autoimune é unânime que faça esse exame e constate lá 10, 15 minutos um arroto.
Então ali já nos mostra que é urgente que a gente precisa tratar o estômago. Então, gente, o tratamento de qualquer doença crônica, e falando aqui de doença autoimune, precisa começar pelo estômago. Não adianta eu encher esse paciente de probiótico no primeiro momento, de vitaminas, se o estômago desse paciente não estiver ácido o suficiente para metabolizar o alimento, para metabolizar o próprio suplemento. Então, primeiro é acidificar. Como que a gente acidifica esse estômago? Bom, tem algumas formas. Primeiro, é a forma mais simples, mastigação, que é o que as pessoas não querem fazer. Come rapidinho, engole e junto com uma Coca-Cola, junto de um refrigerante, um suco gelado. Então as pessoas com essa vida tão corrida e agitada, cada vez mais estão mastigando de forma pior. Então uma boa mastigação já começa a saúde em equilíbrio. E começa a equilibrar a produção de enzimas digestivas e do suco gástrico, o ácido clorídrico. Então, esse é a primeira orientação para vocês. Evitar bebida gelada, que é o que eu disse. Gente, quando vocês pararem com esse hábito de ficar bebendo líquido gelado, não só com as refeições, mas ao longo do dia, principalmente agora no inverno, vocês verão a diferença na saúde de vocês. É libertador quando a gente deixa esse hábito tão ruim. É incrível como a nossa saúde digestiva fica fantástica, assim como deveria sempre ser, né? Limão. Eu sou apaixonada pelo limão, sempre serei. Ele é fantástico. É claro que é individual, tem pacientes que não se sentem bem. E aí também vem a avaliação do profissional que, se o paciente tem uma queixa de que quando ingere o limão sente desconforto, muito provavelmente esse paciente tem excesso de ácido e não pouco. Então aqui que vem o conhecimento e por isso que vocês precisam se conhecer. Mas no geral, para a hipocloridria, o paciente se sente muito bem quando começa a tomar em jejum uma água morna ou em temperatura ambiente com um limãozinho pequeno espremido, ou até mesmo antes das refeições. Isso vai favorecer a sua digestão. Cloridrato de betaína. É fantástico, espetacular. É claro que o ideal é essa suplementação ser individualizada e prescrita por um bom profissional, para a gente entender melhor como que vai ser a suplementação, dosagem, se realmente ela é necessário. Mas eu sei que muitas pessoas acabam comprando pela internet, mas também percebem uma diferença gigante na saúde. Então, o cloridrato de betaína é uma forma da gente acidificar esse estômago. Vão entrando aí, gente, sejam bem-vindos. As enzimas digestivas. Gente, todo mundo que tem acima de 35, 40 anos de idade e tem uma vida agitada, assim como eu, deveria tomar enzimas digestivas para sempre, principalmente se passou dos 40, porque hoje em dia, com essa vida tão corrida e estressante que nós temos, diminui muito a produção de enzimas digestivas. E quando a gente tem uma boa digestão, é como eu disse, a gente consegue silenciar várias doenças e evitar que várias doenças surjam no nosso organismo. Aloe vera. Aloe vera, meu queridinho, sempre será. É fantástico, né? Um aloe vera de qualidade pode também melhorar a nossa digestão. Então, você pode estar tomando aí antes das refeições uma colher de sopa. Pega uma colherzinha de sopa, dilui em 100 ml de água e toma antes do almoço e do jantar, também vai favorecer. As ervas, né? Eu sou tão apaixonada aí pelas ervas, os chás, e é o que eu mais uso em casa. Então, eu relatei para vocês que esses dias eu estava com arroto e aquilo me estranhou, porque eu nunca tive isso. Corri para minhas ervas. E aí eu sempre tenho chás digestivo em casa. Aí eu fiz uma misturinha de guaçatonga, espinheira santa, menta e alecrim. Fica delicioso esse chá. E aí faço antes das refeições, almoço e jantar, eu e meu esposo tomamos. E aí, quando eu tô com menos tempo, eu também sempre tenho em casa a tintura dessas ervas, ou seja, eu mando para a farmácia de manipulação esses ativos que eu quero e eles concentram em um vidrinho, então ficam um conta-gotas que eu coloco na água diretamente. Aí eu posso viajar, levar comigo. E funciona de uma forma assim tremenda. O povo antigo usava muitas ervas, já tinha esse conhecimento popular tão sábio, tão maravilhoso, e vendo tanto resultado. Então, eu sou super adepta a isso. O vinagre de maçã. Vinagre de maçã também... Oi, Nádia! O vinagre de maçã também ajuda muito a melhorar essa digestão. Você pode estar pegando a colher de sobremesa
do vinagre de maçã, diluindo em 100 ml de água e tomar antes das refeições. Também é individual. Vinagre de maçã não é para todo mundo. A gente tem que avaliar muito bem quando a gente está recomendando. Tem alguns tipos de câncer que a gente não recomenda o vinagre de maçã. Por isso que assim, tudo que eu estou orientando aqui é para vocês terem noção do que a gente pode estar ajudando a melhorar a saúde digestiva de vocês. Mas, no geral, aqui é tudo muito individual. Vocês precisam tomar cuidado com isso, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, basicamente de orientação nutricional era isso. Agora eu vou abrir para vocês para me perguntarem. Ah, tá, me perguntou aqui onde que faz a tintura. Eu gosto muito de fazer ou na Finofarma ou na Farmácia Fórmula. É onde eu gosto bastante de fazer as minhas tinturas. É fantástico, gente. Porque a gente com essa vida corrida nem sempre dá tempo de parar para fazer o chá. Tem dia que minha vida tá mais corrida. Então eu pego o vidrinho, daqui a pouco eu tiro foto e mostro para vocês no Instagram. E é muito fácil, porque a gente vai colocando conta-gotas na água e aquilo rapidamente já tem absorção e a gente consegue metabolizar bem. Vamos lá para algumas perguntas. Vamos lá. Aproveitem, gente, para perguntar. Ah, tá. Magna tá falando que teve H. pylori há 10 anos. Que se tivesse me conhecido, teria silenciado. Ô, Magna, é verdade. Gente, H. pylori é justamente isso. Pela biofísica quântica, que hoje eu estudo muito biofísica quântica e medicina chinesa, a gente fala muito da prata coloidal. Eu ainda vou fazer uma palestra sobre isso. Prata coloidal, eu tenho um gerador, um aparelho em casa, que eu produzo minha prata coloidal e ela é bactericida, ela é fungicida e ela é um antibiótico natural. Então, pessoas mais naturalistas matam um H. pylori com prata coloidal. O resultado é simplesmente fantástico. Porque o antibiótico, ele vai matar sim o H. pylori, mas ele vai matar outras bactérias boas do nosso organismo. Isso vai trazer consequências. Então, a gente não pode desdenhar o tratamento da medicina ocidental, que é eficaz nesse caso. Mas não é com foco total na raiz do problema. É isso que eu quero dizer. Quando a gente tem esse olhar mais holístico, a gente vai averiguar qual foi a causa disso e vai tratar a raiz do problema. Isso a gente favorece com que aquele problema não seja recorrente. Isso é fantástico. Renata perguntou aqui perto, em Petrolina, onde posso encontrar, mas eu não entendi o que Renata, que você deseja. Vamos lá. Vamos perguntando, gente, que agora eu vou deixar com vocês. Ah, tá. Tá perguntando se consegue tratar a gastrite leve só com alimentação. É aquilo que eu disse, a gente precisa entender qual tipo de gastrite. Se é uma gastrite, que pela medicina chinesa a gente fala que é de um corpo quente ou de um corpo frio. Entender isso, como que está o seu sistema. Se tem um fator emocional envolvido. Se o seu estômago realmente está com pouco ácido ou muito ácido. Se for com muito ácido, jamais entraria limão, vinagre de maçã. Se é um estômago que está pouco ácido, entraria tudo isso que eu disse. Então, isso é muito individual. No geral, a alimentação é claro que vai favorecer. A regra para isso é o quê? Comida de verdade. Quando a gente começa a comer comida de verdade, esses problemas vão desaparecendo. E isso que é fantástico. Vamos lá. Alguém aqui tem doença autoimune, gente, quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Aproveitem esse momento. Tá todo mundo tímido? Tá. Quando usa bicarbonato e qual sintoma normal? Bom, vou repetir. Talvez está perguntando como é que faz o teste do bicarbonato. Vou repetir. Em jejum, pega uma colher de chá de bicarbonato, mistura em 100 ml de água, toma em jejum, olha para o relógio e vê em quantos minutos que você vai arrotar. Tem que ser um arroto bom. O ideal é a gente arrotar em torno de 2 a 3 minutos. Se você arrota com menos de 2 minutos, esse estômago está mais acidificado. Então aí muda o tratamento. Se você arrota acima de 5 minutos, isso mostra lentidão da produção de ácido clorídrico. Então é tudo isso que eu estou explicando. A hipocloridria, que dá abertura a várias doenças, como doenças autoimunes, que é o foco da gente aqui.
Bom, então vamos lá. Eu tomo pela manhã colher de sopa de vinagre de maçã, mais o mel, copo de água, acidez de estômago. Não entendi aqui o final, Hélio. Mas fantástico, o vinagre com mel, fantástico. Isso é espetacular para o sistema imunológico também e para a acidez é maravilhoso. Então, questão de doença de Crohn. A doença de Crohn tem muita relação também com as emoções. Então, na verdade, não só a doença de Crohn, hoje a gente sabe que qualquer desordem orgânica tem relação com as emoções. Mas, no geral, intestino irritável, doença de Crohn tem muita relação com emoções que a gente precisa tratar e uma alimentação individual para essa pessoa. Então, geralmente, tem sensibilidades alimentares e tratar essa desbiose. Então, seja esse intestino não está saudável, muito provavelmente pelo estômago também não está saudável e a gente precisa ajustar isso, mas é sempre por etapas, é isso que eu sempre falo. Etapas, primeiro estômago, depois intestino e como consequência disso tudo, depois fazer a purificação do corpo inteiro, fígado, vesícula, a parte renal. Tá aqui perguntando, toma um shot de limão com própolis e gengibre para melhorar a inflamação. Tem artrite. Bom, esse estômago dói, então é interessante avaliar se esse estômago dói depois que toma esse shot ou se é depois das refeições, tem que avaliar. É interessante fazer esse teste do bicarbonato e observar se esse teste vai ser mais rápido ou demorado. Se for rápido, provavelmente seu estômago está ácido a mais e não deveria entrar o limão nem o gengibre, tá? Vamos lá. Doença celíaca. Então, gente, doença celíaca vai entrar, e doença de Crohn, em doenças autoimunes. É aquilo que eu disse na live de ontem. Nós que estudamos medicina integrativa, medicina chinesa, biofísica quântica, nós acreditamos que o nosso corpo ele é totalmente interligado, todos os sistemas. E é como é, não é porque a gente acredita. Assim Deus fez, assim é. Então, não tem como a gente tirar o dedinho, estudar só a orelha, só o olho. É tudo interligado. Então, uma doença autoimune, qualquer nome que seja, ela vai ter uma causa. Então, quando a gente avalia o paciente, a gente começa a juntar o quebra-cabeça e entender mais ou menos qual foi a possível causa principal daquela desordem. E a gente precisa entender qual é o sistema que está sendo afetado pelo sistema imunológico. Porque o sistema imunológico vai ser como se fosse o nosso soldados, né? É uma guerra que está acontecendo ali depois de uma doença autoimune, só que ele começa a atacar a nós mesmos. Mas aí, dependendo da pessoa, ele vai atacar intestino, articulações, a pele. Peraí. Tô falando muito, né? Ai, recupera a voz. Então, mais ou menos é isso, gente. A gente aprende a avaliar o paciente como um todo para poder tratar e silenciar essa doença, não somente uma doença. Doença celíaca, psoríase, lúpus, não é separado o tratamento. No geral, são as mesmas causas, né? Um estômago que não está bom há muitos anos, um intestino que vem há muitos anos pedindo socorro. Deixa eu descansar minha voz um pouquinho, vão falando. Tenho fibromialgia e hipotiroidismo. Como faço para melhorar o intestino? Bom, a nossa live de amanhã vai ser sobre saúde intestinal. Então, sugiro que assista amanhã e comece a me acompanhar lá no YouTube, porque eu tô com vários vídeos para a gente poder aprender cada vez mais. E compre o meu livro, que eu vou lançar daqui a alguns dias, que vai falar justamente de como tratar o intestino. Então, como que chama? Yala? Eu acho que é isso, né? Para a gente tratar, silenciar essas doenças, começa como o que eu estou falando. É ajustar a saúde estomacal e depois a saúde intestinal. Não adianta só focar no intestino, usando só probiótico, suplementação para esse intestino. Primeiro tem que ser o estômago, tá? Vamos lá. Vão perguntando.
Tá, glutamina. Glutamina é fantástico, é um aminoácido maravilhoso para a recuperação da mucosa intestinal, mas também não é para todo mundo. Cada vez mais eu venho aprendendo a trabalhar com individualidade. A glutamina, alguns estudos já vêm mostrando a relação de glutamina com alguns tipos de câncer. Então, por exemplo, se o meu paciente já teve câncer, eu preciso entender qual tipo de câncer que ele teve, para eu entender qual vai ser o tratamento e saber se essa glutamina entra no tratamento ou não. Quando eu atendo meu paciente de forma presencial, eu faço um exame, um teste que chama biorressonância, que é um teste da medicina chinesa e a biofísica quântica, que a gente entende quais são os alimentos que têm sinergia com o organismo do paciente. Então, muitas vezes o que a gente pensa que vai ser bom para o paciente pode não ser para o organismo, assim como uma glutamina. O corpo pode mostrar que ele não quer aquela glutamina naquele momento, tá? Carne vermelha é inflamatório? Sim, eu posso dizer que é uma carne com um teor maior de inflamação para o nosso corpo, mas não é bem assim. A carne vermelha, ela pode trazer consequências ou não, vai depender da pessoa, vai depender da saúde digestiva, que é o que nós estamos falando, vai depender da quantidade, da mastigação e até do tipo sanguíneo dessa pessoa, tá? Vamos lá. Meu livro daqui a pouco tá chegando, Magna. É porque mexer com tecnologia a gente tem que ter paciência, né? Eu tô aguardando ansiosa também. Foi pra gráfica novamente, para corrigir algumas coisinhas e tá voltando para mim. Tenho artrite reumatoide, quando o movimento da articulação dolorida tem arroto e melhora um pouco a dor em relação com o estômago. Hélio, espero que você tenha assistido a live de ontem, porque ontem o testemunho foi sobre artrite reumatoide, um resultado lindo de evolução maravilhosa. E a artrite reumatoide tem total relação aí também com o estômago, porque se o estômago não está 100% ácido, né, melhorando, fazendo a digestão desse alimento, vai passar partículas grandes do estômago para o intestino, do intestino para a corrente sanguínea, que ativa o sistema imunológico e pode ativar contra as suas articulações. Então a gente precisa melhorar isso. A sua filha tem lúpus e está com muitos gases. Então, não tem como eu indicar alguma coisa, mas certamente se ela está tendo muitos gases, o estômago dela não está ácido e o intestino dela precisa urgentemente de ajuda. Muito provavelmente um intestino com muita presença de fungos e parasitas. Então o intestino começa a fermentar demais e aumentar ali a putrefação dos alimentos e produzir muitos gases, geralmente gases com odor muito forte. Então o que precisa avaliar como está a saúde digestiva dela, mas alguns chás vão melhorando nesse período, como o chá de funcho, camomila, vai ajudando a diminuir esses gases, mas tem que tratar a causa, não adianta só ficar dando chazinho para camuflar os gases e não tratar o problema. Que bom, Judite, obrigada. Bom, vamos lá, vão perguntando, gente, quando for 5 para as 9 eu preciso desligar a live e encerrar para eu poder salvar, tá bom? Aí eu coloco a live no IGTV. E todos que estão aqui amanhã precisam estar de novo, tá? Que a gente vai falar da saúde intestinal amanhã. Vamos lá. Aqui eu já respondi. Filho teve 4 vezes miocite. Essa doença tem a ver com alimentação. Bom, gente, olha só. Ela está perguntando se a doença do filho dela tem relação com a alimentação. Eu fiz pós-graduação com o Dr. Lai Ribeiro. E ele mostra e ele comprova que toda desordem do nosso corpo tem relação com a alimentação, sim. E todo tratamento tem relação com a alimentação, sim. Por quê? Imagine um aquário, eu sempre falo disso. Um aquário que está sujo e o peixinho está doente. Para você tratar esse peixinho, adianta você dar uma ração agora orgânica para ele? A melhor alimentação para esse peixinho, se aquele aquário está sujo, você primeiro precisa limpar aquele aquário e aí sim, trocando a água e tratar o peixinho com uma boa alimentação, ele vai se recuperando. Da mesma forma, o nosso corpo,
ele precisa de uma boa matéria-prima para que funcione tudo de forma plena. Só que como que está a população hoje em dia? Só comendo de marmita, comida industrializada, aí vem os medicamentos, aí vem o anticoncepcional, aí vem o uso de muitos suplementos químicos de farmácia que você compra, que nem lê a composição, e quando você vai para a bula e para a composição, cheio de corantes, de conservantes, as vitaminas C então que agora está na moda tomar, né? Quando você lê a composição é assustador, os corantes e aquilo sendo ofertado para crianças. Então, gente, não tem como um organismo estar saudável e íntegro dessa forma. No geral, pode parecer tudo muito difícil de entender, mas é simples na prática. É o que o povo antigo fazia. Comia comida de verdade, mastigava bem, tinha uma boa noite de sono. Então, no geral, essas pessoas tinham qualidade de vida sem precisar de muita coisa, de muitos suplementos como hoje, né? Então, no geral, o resumo é simples, é comida de verdade. Vamos lá. Tá, questão que Magria perguntou aqui da doença celíaca, que não pode mais consumir nada com contaminação de glúten. Eu não colocaria só a questão do glúten em si. Sim, precisa realmente não ter contato com nada que tenha tido contaminação com glúten, mas tem outros alimentos que são de potencial alergênicos que pode também trazer o desequilíbrio da saúde intestinal desses pacientes celíacos, como milho, como soja, como castanhas, principalmente o amendoim. Então a gente precisa ajustar a saúde intestinal desse paciente para que a gente minimize outras sensibilidades alimentares e com isso a gente não piore tanto a qualidade de vida desse paciente. O que mais, gente? Vamos perguntando. A Adriana está falando que tem lúpus e está em remissão. Amém por isso, Adriana. Parabéns. Isso é sinal que você está se dedicando. Tá, Lídia está falando que logo após as refeições, ela já vai quase que de imediato para evacuar. Então, isso pode ter um ponto positivo, pode ser que realmente o seu intestino funcione de forma plena, maravilhosa e já consiga evacuar, mas isso também pode mostrar uma motilidade intestinal acelerada por algum distúrbio e tendo aí a baixa absorção de nutrientes. Então, aí que vem a gente se conhecer. Vai ser o tema de amanhã, a saúde intestinal. Então, eu sugiro que você assista para que eu possa explicar melhor o que possivelmente está acontecendo. Mas, no geral, o que eu peço para os meus pacientes é olhar para as fezes. A gente precisa entender o formato delas, que é o que eu vou falar amanhã para vocês. Porque muitas vezes as pessoas dão descarga e nem olham. Então, só sabe que está evacuando muito fácil, né? 2, 3 vezes no dia, mas não olha, não vê se tem restos de alimentos, muco, sangue. Então, isso tudo fala muito de como está a nossa saúde, tá? Ilza está falando que tem diabetes. A diabetes, quando ela não está baixando, mesmo fazendo uma alimentação, né, controlada, tem outros fatores a mais. Tem relação até com parasita. Verme que come o pâncreas. Se você colocar isso no Google, parasita vezes diabetes, você vai encontrar alguns materiais. Em breve, daqui para frente, eu vou estar falando mais sobre esse assunto, mas tem relação. E tem relação também com a qualidade dessa alimentação. Né? Muitas vezes a pessoa só está usando um adoçante químico, de aspartame e todas essas químicas que tem no mercado. Ela até diminui, tira pão, mas aí está comendo muita tapioca, e aí isso também vai aumentando a glicose, isso tem que ser avaliado. Vamos lá. Tenho lúpus e artrite, gostaria muito de assistir a live de ontem. Tá no IGTV, sim, gente, eu coloquei no IGTV. Tá no IGTV e eu vou postar no YouTube. De hoje para amanhã eu vou postar, mas tá no IGTV, tá as 2 lives de ontem. Atendo crianças, sim. Atendo gestante, idoso, gente, todo mundo. Não, H. pylori não pode ser hereditário, não. O que pode ser hereditário são os hábitos de família. Gente, doenças hereditárias é o que a gente fala, que a gente pode adquirir da genética da nossa família,
é de 15 a 20% no máximo, em torno de 15% que a gente poderia talvez ter um pouquinho de medo de herdar alguma coisa da nossa família, principalmente da mãe. A mãe tem uma influência maior nisso. No geral, é o nosso estilo de vida que a gente chama epigenética. Então, ou seja, se sua mãe teve H. pylori, você tem H. pylori, seu irmão tem, muito provavelmente é o hábito de vida que vocês estão herdando, um passando para o outro, é o mesmo estilo de vida que está gerando essa consequência na família. Mas também, pela medicina chinesa, nós sabemos que o que a gente herda da família é a gente fala o elo mais fraco. Tem famílias que têm um elo mais fraco, vamos supor, na saúde digestiva. São pessoas que, no geral, têm uma tendência maior a ter problemas gástricos, né, problemas de fígado. Então isso pode acontecer. Uma família que tem o elo mais fraco no coração, é comum aquelas pessoas terem problemas cardíacos. Não quer dizer que é uma genética que vai herdar, mas dependendo do estilo de vida daquela família, isso pode ser que aconteça. Mas está nas nossas mãos, está na nossa boca e na nossa mente a decisão da gente silenciar isso e não seguir esses hábitos. Atendo sim em Petrolina, só que agora estou atendendo só online, até as aulas das crianças voltarem, mas está sendo libertador realmente atender online, porque eu estou podendo atender pessoas do país inteiro, isso é fantástico. Como mais frutas e verduras e comida de verdade, como arroz, feijão, carne saudável. Maravilha, Adriana, fantástico. Oi, Rita, tá chegando aqui. Quem come pouco, come de tudo um pouco. Pela medicina chinesa, que eu sou tão apaixonada, a gente aprende que para a gente ter longevidade e longevidade com bem-estar, a gente tem que realmente comer cada vez menos, mastigar bem este alimento. Então, pessoas que comem demais, em excesso, certamente essa pessoa, com o passar dos anos, vai desenvolver algum problema. E geralmente após os 40 anos de idade. É comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, depois dos 40 vem as famosas ites, né? A gente colocar a culpa na idade. Não é bem a idade, é o nosso estilo de vida que não evoluiu. Por exemplo, um adolescente, é tão comum um adolescente acordar e tomar uma Coca-Cola de manhã com uma coxinha e não sente nada, não é verdade? Digestão perfeita. Só que aí esse adolescente segue a sua vida adulta com o mesmo hábito. Só que aí, esse que era um adolescente agora é um adulto, ele tem filhos, ele tem que trabalhar o dia inteiro, chega em casa exausto, aquela vida agitada, cortisol nas alturas. Aí, para tentar relaxar o estresse do dia, ele vai dormir à tarde assistindo TV, comendo besteira. E aí, já passou dos 40. Como que tá a digestão dessa pessoa depois dos 40? Tem vídeo meu falando sobre isso lá no YouTube, vai lá dar uma olhada. Então, ou seja, vai diminuir naturalmente a sua produção de enzimas digestivas e do ácido clorídrico. Então, essa pessoa, possivelmente, com o passar do tempo, vai começar a ver os sinais e sintomas acontecendo. Então, ou seja, por isso que a gente precisa aprender a comer menos com o passar do tempo. Eu mesma, eu fui essa adolescente de comer muito, não coxinha e com refrigerante, mas eu sempre fui de comer muito. Como eu nunca tive problema com peso, comia muito. Eu queria aquele prazer. A sabedoria e a idade vem nos ensinando ao contrário, que a gente precisa cada vez menos para ficar saciado, para ficar leve, para ter a mente melhor, né, a melhor cognição, para estudos. Hoje eu vejo muita diferença nisso. Vamos lá. Quero deixar o depoimento que antes que tinha prisão de ventre crônica, depois de um tratamento com... Obrigada, Magna. Você é uma paciente fantástica. Magna mora lá no Amazonas, não é, Magna? Ou no Acre? É minha paciente de lá. É fantástico, né? Quando a gente tem paciente tão disciplinada assim, o resultado vem, gente. O resultado vem para qualquer um que quer, que realmente se dedica. Foi o tema da nossa live de ontem. Sugiro que você assista o depoimento, né, da paciente Eliene. Quando a gente quer, como Magna é uma paciente assim que se ama e se dedica, o resultado vem. É como eu fiz uma postagem hoje, enquanto a gente acariciar a doença, a desordem, a cura não vem. Não adianta a gente ficar sentado no sofá esperando as coisas acontecerem, esperando surgir uma cápsula mágica que vai curar a doença autoimune, que vai curar o câncer, que vai curar a diabetes. Não existe, não fique esperando a cápsula mágica do emagrecimento.
O que existe é, em primeiro lugar, amor próprio. Esse, para mim, é a cápsula mágica em primeiro momento. Amor próprio. Respeito ao corpo que Deus fez tão perfeito, que é o templo do Espírito Santo, para quem é cristão e acredita assim como eu. A partir desses dois pontos, esses dois pilares, as coisas vão fluindo. Quando a gente se ama, a gente começa a escolher melhor os alimentos. Pode talvez até de repente sair um pouquinho da linha, como eu também saio às vezes da linha, não sou perfeita, não sou um ET, mas eu me amo. Então eu quero cuidar do meu corpo, eu quero ficar bem, não só com a ausência de doenças, mas com a ausência de sinais e sintomas. Porque é o que eu sempre falo, ter saúde é você acordar bem disposto, ter uma boa digestão, é você não ter enxaqueca. Isso é saúde, isso é vitalidade, você ter disposição para brincar com seus filhos. Então isso não tem preço que pague. E é como eu sempre falo, uma doença autoimune ou qualquer outra doença, ela pode surgir de forma muito silenciosa, 10 anos antes, 5 anos antes, e você não está nem percebendo. Então, ela pode estar acontecendo no organismo de qualquer um de nós. Só que cabe a nós silenciar isso com o nosso estilo de vida, os nossos pensamentos, a nossa noite de sono, se está sendo boa ou não, a nossa alimentação. Isso vai ser determinante para você silenciar qualquer gene maligno dentro do seu corpo. E possivelmente você nunca nem vai descobrir que aquilo estava começando no seu corpo, porque você foi e silenciou. Eu nem quero saber se isso aconteceu, eu só quero saber de saúde. Então, para quem está na live que já tem uma doença autoimune que está aí ativa, é possível silenciar, dependendo de você agora, você determinar para o seu corpo agora que você vai dar um fim nisso. Chega de sofrimento, chega de dor, chega de medicamento em excesso, chega de gastar o seu dinheiro na farmácia. Isso é possível desde que exista realmente a dedicação e a disciplina. Para a gente, tudo que a gente vai conquistar na nossa vida requer dedicação, disciplina e renúncia. Não tem outro caminho. A gente sempre fala, né? Se a gente olhar para um atleta que passa uma vida inteira lutando para conquistar a tão sonhada medalha, de repente essa medalha ele vai ganhar em alguns minutos ou segundos, mas ele passou uma vida inteira treinando. E a gente que está aqui almejando ter saúde? E essa saúde vai determinar a nossa qualidade de vida para sempre, né? Os anos que a gente estiver vivo aqui na Terra, viver bem. Então depende de nós agora, essa dedicação, para que a gente realmente tenha uma vida melhor, tá? Bom, gente, daqui a pouco tá acabando para eu salvar a live, eu não quero perder ela. Sim, silenciar a doença autoimune é o mesmo que remissão. Eu criei esse termo porque eu tenho um grupo de pessoas aqui em Petrolina que eu ajudo e eu determinei que o nome seria esse. Acredito que foi porque Deus colocou no meu coração. Silenciando doenças autoimunes. É a mesma coisa de remissão, sim. Que mais? Meu pai teve Alzheimer, mas os alimentos posso ingerir. Alzheimer. Gente, Televeline, não sei o nome direito. Assista lá no meu canal do YouTube o vídeo que eu falo sobre as panelas. Gente, Alzheimer, que também é uma doença autoimune, é um tipo de doença que é mais do que comprovado cientificamente que as toxinas têm total relação com a destruição dos neurônios. Então, as panelas têm total relação, não só com Alzheimer, mas com qualquer outra doença. E não só toxinas de panelas, gente. Eu vou ter outros momentos que eu vou estar explicando aqui para vocês. Os cosméticos, o batom que a gente usa, tudo isso são químicas e químicas que vai destruindo os nossos neurônios. Uma noite de sono ruim e por aí vai. São tantos fatores que podem levar ao Alzheimer. Mas se eu posso te dar uma dica de coração, a Magna falou que mora no Amazonas, é isso mesmo. Para quem tem casos de Alzheimer na família, primeiro, nunca coma em panelas feitas de alumínio, nunca use desodorante anti-spray que é cheio de alumínio e consuma todos os dias óleo de coco. Tem uma médica americana, tô olhando pro tempo ali, gente, uma médica americana que descobriu que o esposo dela estava com Alzheimer e, se não me engano, acho que era cardiologista, me esqueci agora. E aí o esposo começou com os medicamentos convencionais, mas ele foi só regredindo, ele não evoluía. Ele que dirigia, parou de dirigir e por aí foi. E aquilo incomodou essa médica
e ela começou a buscar o que ela poderia fazer a mais por ele, até que ela descobriu sobre o óleo de coco. E ela, por ser a esposa dele, começou a diminuir os medicamentos e ofertar óleo de coco diariamente. Não vou lembrar agora da posologia que ela usou. E a evolução dele foi tão fantástica que ela tem livros e livros publicados sobre o assunto, artigos publicados, e a partir deste momento que começou a surgir as pesquisas em cima do óleo de coco, relacionando a doença de Alzheimer e várias outras. Então, o óleo de coco, ele é um alimento fantástico para o nosso cérebro. Ele é um combustível fantástico. Quando a gente imagina combustível de energia para o cérebro, a gente pensa só em carboidrato, glicose. Mas, na verdade, o óleo de coco seria a melhor fonte de energia para esse cérebro, para manter cognição e os neurônios de forma bem saudável e em equilíbrio. Vamos lá. Tá acabando, gente. Eu vou ter que salvar a live. Acho que vamos ficar por aqui. Quantidade de óleo de coco. Isso é muito individual. Oi, Fernanda. É muito individual, mas no geral eu consumo uma colher de sopa ao dia. Eu coloco no meu cafezinho de manhã, que é uma delícia por sinal, mas isso é muito individual. Se a pessoa tem intestino preso, eu peço para aumentar um pouquinho. Se é um caso de Alzheimer, eu peço para aumentar para umas 2, 3 colheres, mas é individual. Restaurei a minha memória depois que passei a usar diariamente óleo de coco. Gente, a memória é outra, para depois que a gente começa a usar óleo de coco, diminuir a ingestão de carboidrato, fazer jejum intermitente, nem que seja uma vez na semana, melhora muito a concentração, e dormir cedo sem o celular no quarto. Mas aí é tema para outras lives. Eu vou precisar desligar, gente. Foi maravilhoso. Quem vai estar aqui comigo amanhã, levanta a mão. Amanhã eu vou falar sobre intestino. E vocês que estão me ouvindo têm a grande responsabilidade de compartilhar essa live, porque é um assunto fantástico que pode salvar vidas, melhorar a qualidade de vida de tantas pessoas. Então me ajude nessa. E quem não foi ainda no meu canal do YouTube, vai lá agora, Nutricionista Mônica Metzger-Lang. Tem na minha bio aqui do Instagram o link para vocês, tá? Um beijo para todos, fiquem com Deus, que Jesus abençoe e se amem, gente, se amem, se cuidem, não deixa para cuidar do seu corpo depois que surgir as doenças, comece agora, não deixe para depois. Um beijo para vocês.